Estamos de volta a mais um MBA Talks, dessa vez eu e o André Girelli, do Marins Bertoldi Advogados, recebendo também André Leal, aqui para um bate-papo sobre Fiagro, sobre mercado financeiro. O André que é executivo do ramo financeiro para empresas do agro, então seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado, André. É sempre um prazer estar com vocês e a gente conversar sobre um tema tão importante como é financiamento para o agronegócio, desenvolvimento do agro, que a gente sabe é o motor da nossa economia, né? Sim, eu acho que a gente está fazendo essa dobradinha hoje aqui, eu coordeno a área de agronegócios no escritório e o André a área imobiliária, e há um tempo já a gente tem conversado sobre a aproximação do mercado imobiliário com o agronegócio e o que a gente pode fazer junto, e a gente estava discutindo alguns casos no escritório e pensando, vamos falar de Fiagro, e aí a gente foi pensando quais temas poderíamos falar de Fiagro, e a coisa foi aumentando. Eu falei, não, vamos chamar o André, que aí ele pode nos ajudar, é expert em Fiagro, em emissão de dívida, em private equity, então a gente poderia aí ter uma conversa um pouco mais robusta. Eu acho que para começar, André, não sei se você concorda, se quer fazer alguma ponderação inicial antes da gente começar no tema. Perfeito. Bom, primeiramente, muito boa tarde, André. Nós estamos em 2 Andrés aqui hoje. Boa tarde, Rafa, e a todo mundo que nos escuta. Eu acredito que existem muitas pontes aí entre as nossas áreas, né? Entre a questão do agro, entre a questão do imobiliário, e entra muito a questão justamente do funding, da fonte de financiamento, de onde que vem esse investimento que faz esse setor andar, né? E existem muitos pontos de contato, portanto, e muitos trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá no trabalho que acabam misturando essas duas áreas, né? Então, acho que é sempre muito importante a gente tá conversando e tá tendo a oportunidade de enxergar a mesma questão sobre diferentes pontos de vista, né? E aí por isso que a gente está trazendo aí essa dobradinha e com certeza ouvindo um pouco do que você tem a nos dizer, que você é um expert aí na área. Perfeito. Acho que o André trouxe um ponto importante, né, de nós entendermos de onde vem o dinheiro que financia o agro. Depois a gente vai pegar esse fio da meada para falar de investimento estrangeiro, mas Perfeito. Vamos começar do começo. Então, acho que você podia dar um panorama para nós, André, do que você tem visto do agronegócio, não só dos investimentos, mas da profissionalização, de tendências no setor, e por que essa história de nós sabermos onde está o cheque e como buscar esse dinheiro é tão importante hoje. Não, perfeito. Parabéns, porque vocês juntaram duas áreas que têm muito a ver. E, na verdade, cada vez mais, né? No mundo que a gente vai vivendo, e quando a gente se abre ao mercado de capitais, que é onde está o Fiagro, as disciplinas, elas naturalmente convergem sempre no objetivo de dar à empresa condições de desenvolver o seu objeto, né? E acho que, nesse sentido, o Fiagro foi uma excelente notícia que nós recebemos ali no ano de 2021. Se a gente for fazer um retrospecto histórico, né, o homem do campo, né, o empresário do agronegócio, ele sempre dependeu do Plano Safra, né? O Plano Safra é o momento do ano onde todo mundo tinha ali aquele dinheiro a um custo que todo mundo chama de subsidiado, mas talvez a melhor palavra não seja subsidiado, mas seja um custo aderente a uma atividade, né? A atividade agrícola, ela está exposta a muitos riscos que uma atividade industrial, uma atividade de serviço não está. Se a gente for falar, por exemplo, de commodity, né? Ora é dólar, ora é a safra que não veio por uma intempérie, né? Por uma condição. Quando a gente estava ali no Covid, agora com a questão das guerras, né? O frete começa a deixar o agro completamente enlouquecido, porque são todas coisas que são particularidades de um mundo que tem muitas coisas, muitas variáveis dentro da sua equação. Então, o Plano Safra, e eu me lembro, eu era diretor financeiro de uma fazenda, e a gente tinha um investimento grande em grãos e em café, e a gente precisava do Plano Safra. E quando eu fui, na época, conversar com o gerente do banco, eu disse, cara, já acabou. Eu disse, mas cara, abriu semana passada. Não teve como fazer reserva, talvez venha um complemento, e aí a gente vê o que consegue para vocês. Então, o Plano Safra, que foi um instrumento, né, de financiamento do agronegócio brasileiro, ele se tornou escasso a partir do momento que o agronegócio se tornou o motor da economia. Então, se você fizer um retrospecto aí de 2014 a 2025 e você vê o que acontece no PIB, o que acontece no PIB brasileiro é o que acontece no agro. Ano passado, salvo engano, foram 11,8% de crescimento no PIB do agro, que direcionou todo o crescimento do PIB do Brasil. Então, uma atividade econômica que cresce exponencialmente, como é o agro, que é vocação natural do Brasil, depender só de um Plano Safra, é uma catástrofe.
E essa catástrofe começou a ser digerida pelos agentes econômicos. Primeiro os bancos, contratos bilaterais, você usava o balanço do banco para fazer os empréstimos, só que o banco, diferentemente do governo, tem um outro acionista. E ele vai com taxas maiores, ele entende o agro, mas ele também precisa proteger, né, o investidor dele. E aí você começa a consumir taxas, você começa a consumir prazos, você começa a consumir garantias. E quando essa fonte de financiamento, que é o balanço dos bancos, começa também a escassear pelo crescimento do agro, você viu no mercado de capital. Emissão de CRI, emissão de debênture. Então tudo isso começa a ser o universo onde o agro ele apoia o seu financiamento. Só que também esse mercado de capital privado ele começou a ficar escasso para o tamanho do agro. E aí veio o FIAGRO, muito balizado na ideia dos que foram os FIIs, e fizeram o que a gente pode até chamar de uma democratização do financiamento ao agro. Porque imagine, nós três aqui nos juntamos e disseram assim, cara, a gente quer investir no agro, a gente quer financiar o agro. Tá bom, então vamos ajudar um produtor que tem ali seus X mil hectares de terra a comprar insumos para a soja, para o milho, para o aviário dele. Estamos falando de algumas dezenas de milhões de reais. Quer dizer, se nós três nos juntarmos, cada um tiraria 10 milhões do bolso, apesar do muito dinheiro que nós tenhamos, o volume financeiro é muito grande. Então, quando você olha para o FIAGRO traz essa democratização. Por quê? O pequeno investidor, pessoa física, ele pode começar a diversificar o seu próprio portfólio de investimento comprando cotas de um fundo. Ele pode diversificar dizendo, cara, eu agora vou investir no FIAGRO que olha para créditos de recebíveis de uma safra, que olha para arrendamento de uma fazenda, que investe em participação em outras empresas do agro. Então, ele começa com pouco capital que ele tem, começar a pisar no agro, coisa que antes ele não podia. Você vai dizer, André, mas o cara podia comprar lá um pedaço de debênture, um pedaço de CRA. É verdade. Mas esse pedaço que ele compra, ele fica não diversificado. Então, imagine o cara que comprou, vamos falar de algo que está na moda, né? Um CRA de Raizen. Ele hoje está numa recuperação extrajudicial. Se ele compra uma cota de um FIAGRO, ainda que o FIAGRO tenha investimentos no CRA da Raizen, mas esse FIAGRO tem uma carteira maior e ele consegue diluir esse risco. Então, o FIAGRO traz esse grande efeito de democratização, de trazer a pessoa física. Hoje, nós somos mais ou menos, né, aí, informações de CVM, base fevereiro de 26, 560 mil pessoas físicas investindo em FIAGROs. Né, num patrimônio líquido de 42 bilhões de reais, que é quanto mais ou menos esse universo do FIAGRO está conseguindo gerar de financiamento para o agronegócio brasileiro. Muito pulverizado, então, né? Basicamente. Totalmente. Você acaba ficando... o que existe hoje daquele risco muito localizado naquela propriedade em específico, você acaba colocando isso... diluindo esse risco. Sem dúvida. Tantas propriedades, né? É a história da diversificação, né? Qualquer um de nós, né? Isso foi até a teoria que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Se você quer um retorno maior, você precisa estar aberto a riscos maiores. E como é que você consegue balizar esse retorno-risco? Diversificando. Então, ora você está comprando títulos do governo, mas espera aí, eu quero um retorno um pouco maior. Então, eu que estou muito concentrado em títulos do governo, que está pagando super bem hoje pelo tamanho que está a Selic, mas, cara, eu começo a ver essa Selic caindo, mas eu quero manter meu grau de rentabilidade, eu quero até aumentar. Eu começo a olhar outras fontes de investimento. E o FIAGRO se posiciona aí. Quer dizer, eu consigo estar em diferentes pontas, né, do agronegócio sem necessariamente colocar um montante financeiro muito grande em um único produtor ou em um único setor. Porque a gente fala de agronegócio, vamos lembrar, o agronegócio é extremamente diversificado, né? Você tem um agronegócio de produção primária, que é o cara que planta, que é o cara que tem ali a granja, que é o cara que confina o boi, mas você tem outras questões, né, de quem agrega valor através da agroindústria, através de armazenagem, através de transporte. Então, o investidor que hoje, o que o FIAGRO abriu para o investidor foi essa capacidade de investir no agro, pulverizando, né, o seu investimento e, portanto, reduzindo o seu risco e melhorando suas taxas de retorno. Acho que o André, aqui vai ser difícil hoje, viu, pessoal? Porque André. Mas o nosso convidado, André Leal, trouxe aí alguns números sobre o FIAGRO, e assim, números muito promissores, né? Porque se a gente está falando de uma legislação que tem aí 5 anos,
A gente tem números... Acho que faz aniversário agora, 29 de março, salvo engano, foi quando a lei foi promulgada, né? E aí eu tô com uma tela aberta aqui, hoje a gente tá com cola aqui, né, André? Porque são tantos números, falando aqui do Fiagro, e a gente estava conversando sobre isso exatamente, mas desse boom que nós tivemos desde o início em 2021 para o pico em 2024, ali finalzinho de 2024. Queria que você comentasse um pouco, André, sobre isso. É uma indústria ainda, o Fiagro dentro da indústria de fundos, claramente ela tem muito a crescer. A legislação veio em 2021, ela se apoiou muito já na legislação de fundos que tinha, se espelhou no fundo de investimentos imobiliários, nos FIIs. Ela tem algumas características distintas, inclusive, por exemplo, né, enquanto os FIIs é obrigatório você distribuir 95% do resultado dentro do semestre, o Fiagro não tem essa obrigatoriedade, isso traz para o investidor, começa também a trazer para o investidor alguns pontos de atenção. Quer dizer, o FII, que eu sei que eu vou ter aquela renda recorrente ali do aluguel, é como se eu tivesse, né, investindo em imóvel, mas eu estou fazendo isso através de um FII, através de uma proteção, de uma camada de proteção. O Fiagro já não tem essa responsabilidade de ter uma quantidade de resultado que ele vai devolver para o investidor no momento zero. O regulamento tem essa liberdade, até porque, diferente de um contrato de locação que paga aluguel mensal, o agro tem sazonalidades, né? Então, é importante o investidor entender isso e pensar nisso na hora de investir. Mas quando você olha para essa indústria, é bem isso que você falou, Rafaela, uma legislação de 2021 que ela encontra o seu pico talvez ali em 2023, né? Pelos números, né, que a gente tem aí, pegando um pouco de Ambima, um pouco de CVM, os Fiagros, eles tiveram ali por volta de 2022, 2023, captações líquidas na casa de 4 bilhões, né? Esse número depois em 2024 cai, salvo engano, 2 bilhões, ano passado foram 500 milhões. O patrimônio líquido que os Fiagros têm sobre a administração começa lá 500 milhões, 12 bilhões, bate 40 bilhões, caiu um pouquinho para 2025, podemos falar isso daqui a pouco, 35 bilhões. Só que assim, nós estamos falando, né? Falamos aqui, 560, 580 mil CPFs no Fiagro, contra 6 milhões na Bolsa. Né? Não estamos falando nem de 10% das pessoas físicas que estão na Bolsa que ainda não investem no Fiagro. Estamos falando de 42 de patrimônio líquido, isso é 0 ponto nada do total do mercado de capitais no Brasil. Né? Se você imaginar que o Brasil é 1% do mercado de capitais no mundo, você imagina quanto o Brasil, né, com sua matriz de desenvolvimento para indústrias de renda variável, quanto o Fiagro pode crescer dentro do Brasil, e quando você imagina o quanto o Brasil ainda pode crescer na sua própria base, isso torna o crescimento do Fiagro exponencial. Agora a pergunta é, por que não se destravou todo esse potencial do Fiagro? Acho que essa é a grande questão. É a pergunta de milhões, é isso que eu ia te perguntar. Temos resposta? Assim, não sei se temos respostas, eu tenho as minhas percepções de quem anda falando com muitos empresários, quem anda falando com muitos agentes econômicos, né? Porque na atividade você fala tanto com o empresário que precisa captar para trazer, né, a sua estrutura de capital mais aderente à sua necessidade de negócio, quanto na outra ponta você está falando com bancos, você está falando com os fundos de investimentos, você está falando com os agentes econômicos para entender o que é que está à disposição. O que é que eu te diria? Vou trazer um caso que é um caso super recente meu, um caso aí de setembro, outubro do ano passado, logicamente preservando os nomes, conheci a típica família empresária do agronegócio brasileiro. É o rico que não tem dinheiro. Né? É o cara que tem em patrimônio de terra 250, 270, 280 milhões de reais em patrimônio de terra, mas que depende das linhas de financiamento para gerar sua safra. E a gente, na época, precisava de uma operação não muito grande. Estamos falando de uma operação de 35 milhões de reais. Pô, André, não é uma operação grande? Não, não é. Né? Uma operação de 35 milhões de reais é uma operação muito pequena. Né? Na verdade, o agro, talvez quando você começa a falar de operações de 100, 150, 200 milhões, passem a ser relevantes. E nós fomos assim, pô, cara, com 200 milhões de patrimônio, o empresário falava para mim, cara, eu vou conseguir os 35 milhões. Você fala, sim, não. Você deveria conseguir esse dinheiro. Porém, quando você olha para o agro, você começa a ter a legislação, e vocês como advogados dessa grande banca que é a Marins Bertoldi, conhecem muito desse dia a dia de legislação para o agro, você começa a ver que, veja bem, onde estão suas terras?
Eles tinham terras em estados que ainda são fronteiras, né? Eles tinham terras no Tocantins e no Pará. Eram terras que ainda não estão consolidadas. São terras para as quais você ainda não tem toda a informação da safra, né? Você depende muito dependendo de qual seja a propriedade, qual seja o registro que você tenha, não é tão confiável quando, por exemplo, você tem um Exalc que explora o interior de São Paulo, o oeste do Paraná e tem números muito, muito precisos, né? Então eles tinham bastante terra, mas em regiões remotas. Parte das terras estavam georreferenciadas, parte não estavam. As terras estavam todas na pessoa física. E aí a gente começa a entender que o grande desafio do agro é o desafio da profissionalização. Mas vamos entender aqui o que é a profissionalização. E talvez até da governança, como a gente estava conversando há pouco. Sem dúvida. Quando eu falo da profissionalização, eu vou num aspecto maior, né? Profissionalização significa contratar o André como um executivo externo que não tem ligação com a família? Não necessariamente. Porque quando a gente fala em profissionalização é isso, tira a família e põe o executivo. Mas peraí, a família tem capital intelectual, a família tem um histórico, a família tem um baita conhecimento. Por que eu vou, né, a não ser que seja uma reserva de mercado que eu quero fazer para minha profissão, né? Por que eu vou dizer para esse pessoal da família que, e vamos lembrar, são pessoas que têm diplomas em agronomia, em veterinária, em administração, em economia, são capacitados. Não estamos falando no Brasil da década de 60, 70, 80, onde o cara saía, né, da sua cidade, do litoral da capital e ia desbravar o interior. Não, estamos falando de famílias empresárias que já estão 2, 3 gerações na terra, muito bem formadas. Só que aí começa a entender a questão da profissionalização, primeiro, pela governança. O que é o patrimônio destinado e afetado à operação agrícola, o que é o patrimônio que não está lá. Esse patrimônio, como é que é o registro desse patrimônio? Né? Como é que a gente tem a nossa política de dividendos? Né? Quer dizer, nós trabalhamos, nós produzimos, mas qual é a política? Qual é a política de reinvestimento? Né? Isso falando de uma área financeira. Mas você também tem uma profissionalização e a governança pela gestão de dados. Cara, a gente aqui, ano passado, nós tivemos, né, somos agricultores, plantamos soja, tivemos aqui uma produtividade sacra por hectare que foi a maior da história. Por quê? Você tem que entender isso. Foi o regime de chuva que foi melhor? Foi um implemento agrícola que eu utilizei, que eu não tinha utilizado no passado? Foi o pacote tecnológico da semente, do fertilizante, né, do combate à praga que foi melhor? Então, ele começa a ter que explorar esses dados porque o agro, de fato, do ponto de vista de transparência dos dados, dos números, infelizmente, ainda carece. Está tudo ainda muito na cabeça. Está tudo muito ainda anotado no caderno, na experiência vivida. Né? Se nós formos para uma indústria, é bem diferente, né? O cara da indústria sabe qual a eficiência do equipamento, ele sabe qual o output daquela máquina, né? Trabalha com procedimentos. Processos, procedimentos, repetibilidade. E o campo precisa, naturalmente, incorporar esses indicadores. Né? Porque é verdade, uma máquina trabalha 24/7 naturalmente, o campo depende de água, depende de luz solar, depende do manejo que vem do trabalhador do campo, mas dá para procedimentar isso, dá para processualizar isso. Me lembro de um outro projeto que nós fizemos numa das fazendas aí que eu administrei a parte financeira, e nós fomos abordados por um pessoal que plantava fumo. E eles trouxeram para o empresário uma proposta bem bacana. Ó, eu vou te dar a semente, eu vou te dar o pacote tecnológico, você entra com a área... Quase uma integração do fumo. Quase uma integração do fumo. Você entra com o manejo e você entra com o teu pessoal. E assim, se você pegar o meu book, né, era uma indústria de fumo, era uma multinacional. Se você pegar o meu book de manejo biológico, de manejo, né, da cultura, aplicar, eu te dou uma renda mínima garantida. Não importa, você vai tirar X quilos por hectare. Mesmo que você tire menos, você me comprovando que você aplicou o meu manejo, eu te dou uma renda mínima garantida. Eu vou descontar se na hora que tinha que aplicar o fertilizante, o fungicida, o herbicida, você não aplicou. Mas se você aplicou naquela quantidade, naquele tempo, naquela janela, eu te dou uma renda mínima garantida. E o que passar de produtividade eu divido com você. Nossa, isso é atividade industrial no campo. E o campo precisa disso.
para que o investidor, quando olhe para o objeto de investimento, diga: eu tenho segurança. Eu, quando estou fazendo, né, as consultorias, trabalhando, conversando com os empresários, digo: cara, o banco, o investidor, ele não tem problema de emprestar o dinheiro. Até porque, se ele tivesse, ele não teria faturamento. Sim. O faturamento do banco é os juros. Uhum. Só que ele empresta para quem ele tem certeza que, não vai perder o capital dele, e 2, ele vai conseguir ter o rendimento de juros. E mesmo que ele não tenha o rendimento de juros, a garantia cobre o capital. Então, quando todo agente econômico entende que ele se aproxima de um empresário do agro, no qual ele pode investir, porque dá esta segurança de que o investimento vai retornar na forma de pagamento de juros, de pagamento de amortização, o dinheiro vai estar lá disponível. O que é que a gente vai discutir? A gente vai discutir veículo, a gente vai discutir taxa, a gente vai discutir prazo, a gente vai discutir carência, mas a gente não vai discutir o crédito per si, porque o crédito vem da confiança de que eu sei o que você faz muito bem e não vai dar errado. Então, acho que quando o agro conseguir superar essa barreira, e eu acho que está superando, né, não dá para dizer que o agro é motor do PIB brasileiro sem a gente reconhecer tudo que o agro tem feito no país, então dá para ir adiante. Então, eu te diria que quando eu olho para uma base que é 0,nada% do mercado de capitais do Brasil, que tem apenas 560 mil CPFs, o FIAGRO ainda tem muito a avançar. E a pergunta é, quando ele avançar, que produtor rural ele vai encontrar? Sim. Certo? Porque ele vai precisar que o cara emita CPR. Ele precisa que esteja regularizado, ele precisa que a propriedade seja segura. Você mencionou esse caso dos imóveis do seu cliente que ainda não estava 100% regularizado. Ele precisa ter a garantia de que esse ativo é um ativo confiável para gerar as receitas a longo prazo, inclusive. Né? Então, por isso que às vezes a gente fala de ESG e fica sempre uma mácula de ai meu Deus, sim, isso é abraçar a árvore, sim, ou não está olhando para os interesses do produtor rural, mas muito pelo contrário. Quando nós olhamos para os pilares de governança e os pilares ambientais aplicados à propriedade rural, ou agroindústria, as cooperativas em si, você vê que isso traz um benefício para que esse produtor rural, esse agente do agronegócio, possa fazer captações. Primeiro, possa fazer captações, isso, porque às vezes o crédito vai estar tão estrangulado que não vai mais ter espaço para ele. Segundo, possa fazer captações boas do ponto de vista de taxa de juros, de prazo, de condições de pagamento, carência. Então, acho que isso que você nos elucidou, André, é uma coisa que está na mesa do jogo, né? Porque eu vejo que, às vezes, nós passamos por períodos de dificuldade no agro e busca-se recursos, busca-se financiamento e não busca-se fazer essa adequação de profissionalização do negócio e entendendo que você precisa minimamente ter garantias, que você precisa minimamente ter essa governança para gerar previsibilidade nos lastros, no recebimento. Então, eu quero fazer um CRA, mas o que vai lastrear? Nada. Não, aí fica difícil. Não existe. Né? Não existe. Não existe. Como que o investidor vai aferir a segurança do investimento dele? Não tem como. Né? Porque não é uma filantropia. Exato. E aí me veio uma coisa na cabeça, André, que eu quero jogar a bola para você. Opa. Porque quando a gente começa a falar disso tudo, dessa oportunidade que existe para o FIAGRO e dessa deficiência ainda, não diria deficiência, mas algo em construção no que toca a governança do áreas de avanço, vamos chamar assim. Exato. Nós também olhamos para essa insegurança que às vezes toca o investidor do ponto de vista jurídico. Porque fala-se muito em insegurança jurídica ou como as decisões no Poder Judiciário podem afetar o microsistema jurídico rural, que é aplicado às propriedades rurais e a todo esse ambiente do agronegócio. E aí a gente tem duas situações aqui que casam muito bem com isso, André, que eu acho que você poderia começar a expor. Tá. Bom, então, para a gente começar do começo, né? A gente tem atualmente duas discussões judiciais sobre a possibilidade e o que caracteriza, para efeitos legais, uma empresa ser ou não estrangeira, porque existe uma vedação legal a que estrangeiros sejam proprietários de áreas rurais aqui no Brasil. Então, é a DPF 342 do STF e também a ACO, né, a Ação Civil Originária 2463. As duas tramitam no STF nesse momento. É um julgamento parcial e é um julgamento que está, por enquanto, 5-0 no sentido de dizer o quê?
de dizer que empresas brasileiras controladas por estrangeiros são equiparadas a empresas estrangeiras e, portanto, não podem ser proprietárias de imóveis rurais. E a gente está falando de investimento, né? A gente está falando de como que o investidor vai ter lastro, vai ter segurança do investimento que ele está fazendo do seu capital aqui. A gente sabe que o Brasil foi muito bem destacado, né? O agro é, de certa forma, em muitos aspectos, o motor da economia brasileira, e tem muito estrangeiro que está interessado em participar disso, né? Em ter uma parte da rentabilidade da exploração desses imóveis. E aí, só para fazer uma contribuição, André, quando a gente estava conversando sobre isso também, no escritório, sobre a fotografia disso no cenário Brasil, né? Quando a gente pensa na quantidade de terras agricultáveis dentro do Brasil e qual dessa quantidade em milhões de hectares já é de propriedade de estrangeiros. Então, a gente tem algo em torno aí de 3,94 milhões de hectares que são controladas formalmente e legalmente por pessoas físicas nascidas no exterior, ou empresas estrangeiras, ou empresas brasileiras equiparadas com sócios estrangeiros. Então, aí a gente está falando de propriedade, e acho que a gente vai começar a falar daqui a pouco do controle de capital, né? Exato, porque o que acontece, né? Todas essas pessoas, o que acontecerá com elas partindo do pressuposto de que essa decisão que está sendo tomada e que tem essa tendência se confirmar, né? Basicamente, a gente tem uma situação de ilegalidade, de irregularidade. Esse capital que tem interesse em investir aqui no Brasil vai deixar de ter interesse de investir no Brasil, ou ele vai buscar alternativas para continuar investindo? Sem dúvida, ele vai buscar alternativas. Com certeza, opção B. Exato. O capital não pode ficar parado. Então, assim, é claro que essas duas ações que eu mencionei, elas não têm por objeto discutir isso. Elas discutem se empresas controladas por estrangeiros podem ter propriedade rural. Mas nos parece que talvez esse debate tenha ainda que ser aberto, que pela natureza que a Lei 8.668 atribui ao FIAGRO, que é um condomínio especial, em que não se aplicam as regras do condomínio geral, né? Para que se busque o FIAGRO como veículo de investimento. Exato. E aí você vai ver, finalmente, 42 bilhões de patrimônio virando 70, 80, 100, 200 bilhões. Você vai ter um excesso de liquidez procurando aonde pousar, né? E aí porque já é mais ou menos o que acontece, porque essa discussão sobre aplica ou não aplica, se empresa estrangeira, empresa brasileira controlada por capital estrangeiro pode ou não pode adquirir terras no Brasil, é uma discussão antiga já, diria que desde a época da promulgação da Constituição de 88, depois passando por alguns pareceres conflitantes da AGU em 1994 e depois em 2010. E quando os FIAGROS vieram, eles já vieram fora dessa discussão. E como o André bem mencionou, não está se discutindo a possibilidade ou não dos FIAGROS terem cotistas estrangeiros ou com capital vindo de fora. Nós é que estamos aqui pensando fora da caixa e enxergando oportunidades, né? Então, acho que esse clima de insegurança jurídica, talvez, quando os temas são jogados ao STF ou quando são jogados à sociedade, eles causam esse impacto, porque, como a gente comentava, um parceiro até nos disse dias atrás que tinha um fundo específico da Argentina que tinha interesses em fazer negócio com um cliente nosso, mas que tinha um pouco de trava por ser um capital estrangeiro. Eu falei, mas será que pode ou não adquirir terra? Mas eu falei, mas a gente não está falando de aquisição de terra, nós estamos falando da constituição de um FIAGRO. Então, mas isso ainda suscita dúvidas, mesmo no mercado financeiro, no mercado de capitais. Então, acho que a partir do momento que essas decisões no STF jogarem uma pá de cal para determinar que, olha, realmente não pode ter aquisição de terras para o estrangeiro, nem por empresa brasileira que seja controlada por capital estrangeiro, ponto. Ok. Será que depois a gente vai discutir a questão dos FIAGROS ou aí a gente vai conseguir ter uma mola propulsora para usar esse instrumento? Claro, não de forma a burlar a legislação que determina que não se pode estrangeiros terem terra no Brasil,
à exceção das porcentagens que já existem na lei de 1971, mas justamente para trazer essa segurança de investimentos aqui para o Brasil também, desde que não seja uma afronta à soberania, a todas as nossas questões como Estado brasileiro. Me parece que falar de insegurança é dizer assim, você é brasileiro. Né? Acho que vocês são mestres aí nesse campo jurídico. Eu, como cidadão, poderia tecer uma série de opiniões a respeito, naturalmente, sem um fundo disciplinar que vocês poderiam tecer como advogados que são. Né? E eu acho que a insegurança sempre vai estar na vida do brasileiro. Né? Se a gente olha em perspectiva, tem sido isso. A pergunta é como você vence essa insegurança. Né? Porque aí que eu acho que tem um grande valor do mercado de capitais. Né? Por quê? O mercado de capitais ele é altamente regulado. Então ele te dá muita segurança, né? Vamos pegar um caso super recente aqui do Banco Master, né? O Banco Master abriu um rombo de 40 bi nas contas fundo garantidor. Por quê? Um setor altamente regulado. Naturalmente, se o fundo garantidor, né, vis-à-vis as travessuras do Banco Master vai buscar, ou como vai buscar esse dinheiro, nós não sabemos. Mas o investidor que estava ali no CDB do Banco Master conseguiu sair dentro daqueles limites do FGC, etc., conseguiu sair imune ou incólume disso daí. Por quê? É um setor altamente regulado, né? Você tem uma CVM extremamente atuante. Quando você entra no ambiente de B3, a coisa é séria, né? Você não entra de qualquer jeito, né? Se você acessa mercado secundário, tem as regras, mercado primário tem as regras. Então, me parece que contra a insegurança jurídica, nós vamos ter aí que apelar às coisas que nós conhecemos e sabemos fazer bem. E eu acho que há uma grande vantagem de quem for primeiro e quem der o primeiro passo nessa direção, até porque ele começa a definir caminhos. Né? Então, o que é um fundo, né, do ponto de vista de mercado de capitais? É um condomínio. Quem é dono do fundo? É uma pergunta estranha. Né? O dono do fundo são os cotistas daquele fundo. Né? Os cotistas podem fazer o que ele quiser no fundo? Não. Eles têm que olhar para o regulamento. Eles olham para o regulamento e dizem se isso pode ou não pode. E além do regulamento, ele tem agente de custódia, ele tem administrador, ele tem gestor. Inclusive, as empresas que fazem esses serviços de custódia, gestão e administração têm nos seus quadros crimes previstos caso eles saiam do regulamento ou do arcabouço legal que é determinado pelas autarquias que definem o mercado de capitais. Então, quando a gente olha para o mercado de capitais, ele tem essa grande vantagem. Ele é extremamente regulado. Então, eu acho que o STF definindo o caminho que é perpétuo até o próximo ministro, né? É assim que funcionam as coisas no STF, né? Até o próximo ministro sentar na cadeira, olhar aquele tema, né? Dizem que no Brasil tinha um professor que dizia que até o passado no Brasil muda, né? Então, se ele define isso, muito bom, que dá um parâmetro ou um marco dali para frente. Enquanto isso não acontece, sem dúvida o FEAGRO pode ser, né? Lembrando que no FEAGRO, a gente não falou disso, mas o FEAGRO está na legislação sobre três hipóteses, né? Você tem um FEAGRO FIDIC, que são dos direitos creditórios, você tem um FEAGRO FIP, que são os investimentos, né, nas empresas, e o FEAGRO FI, o FEAGRO imobiliário. Por isso que quando nós começamos aqui o episódio, eu parabenizei vocês, porque de fato imobiliário e agro tem tudo a ver quando você começa a olhar isso pela perspectiva de terras. E eu vou até além aqui na questão. Vocês estão trazendo o ponto aqui de discussão investidor estrangeiro ou uma pessoa jurídica estrangeira pode ter terras no Brasil? Se não pode, ela pode ter via FEAGRO. Onde é que está dizendo que não pode? Até onde eu sei, tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido, né? Para o direito civil, me parece que esse é o corolário que a gente tem que olhar. Nada diz que não pode, até porque o FEAGRO é um CNPJ constituído no Brasil com um CNPJ brasileiro regido sobre as leis brasileiras. Então, eu posso ser um investidor estrangeiro que investe em cotas de um FEAGRO que vai olhar um FEAGRO FI para a questão de compra de terra. E essa compra de terra, podemos pensar também, não precisa necessariamente ser uma compra e venda escriturada em cartório. Ela pode ser na forma de um arrendamento de 50 anos. Por que não? Da Constituição de Direito de Superfície, tem N maneiras de se fazer, né? N formas de fazer e você... E não necessariamente ela vai ser especulativa. Não. Porque eu acho que essa é a vedação principal da lei de 1971 que restringe a aquisição de terras por estrangeiros justamente por essa questão especulativa. Acho que tem uma questão especulativa, acho que tem uma questão de soberania nacional, lembrando
que o Brasil de 1971, você falava que... Eu estava lendo recentemente uma reportagem sobre o Grupo Cavalca, né, que é um grupo super forte no oeste do Paraná, que o avô, lá na década de 60 e 70, migrou do Rio Grande do Sul para o interior do Paraná para explorar terras. Interior do Paraná, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, interior da Bahia, você falar de exploração de terras hoje, tá tudo mapeado, né? Você não tem o que explorar, você tem ativos a operar. Mas eu acho que, de fato, essa questão de terras nacionais atribuídas à propriedade estrangeira, sem dúvida, passa por uma questão de soberania nacional. E talvez a limitação que o arcabouço legal nos dá, ele faça muito sentido do ponto de vista de soberania nacional. Agora, há instrumentos que a própria soberania nacional põe à disposição de todos para poder com que aquele ativo possa, de fato, gerar valor em cadeia. E, sem dúvida alguma, os Fiagros FIIs são uma resposta para isso. Sou um investidor estrangeiro e eu posso vir até na forma de uma hold, de um asset lá fora, de um FOF, né, seja lá qualquer estrutura, adquirir essas cotas e, a partir desse dinheiro posto nessas cotas, utilizar qualquer uma das formas em direito permitidas para explorar aquela atividade agrícola e dali tirar. Mas talvez aí vamos olhar o outro lado da moeda. Quem tem as terras? Como é que pega e captura essa liquidez de mercado que seria extremamente abundante? Porque assim, quando a gente falou das limitações que a gente entende no agro, a gente falou da profissionalização, da governança, da gestão da transparência, a gente não pode esquecer que o Fiagro deu aquele tremendo azar de ser uma ferramenta maravilhosa no momento mais inoportuno possível. Porque a gente falou de captações na casa aí dos 4 bi em 2022, 2023, mas lembrando que a partir de 2022, 2023 começaram a vir as recuperações judiciais ao agro. Só em 2025, estamos falando de 1.900 pedidos de recuperação judicial, 850 na pessoa física, e estamos falando de casos emblemáticos no Brasil, né? Uma coisa aí, talvez, foi 10 de março que saiu o Raizen, né? Tudo bem que é uma extrajudicial, mas quando é que você imaginava que a Raizen, com 65 bi, né, de endividamento, entraria em recuperação extrajudicial? E falando das judiciais, você tem a AgroGalaxy, você tem, falando das maiores, né, que aconteceram, você tem o pessoal da Patense, você tem Grupo Safras, você tem Fazendas Reunidas Boi Gordo, né, você teve também alguém no café que entrou. Então, o Fiagro também chegou no momento onde o agro sofreu muito, com essa questão das recuperações judiciais e extrajudiciais e o default que foi se dando em todo o agro, não por culpa do agro, mas por culpa de uma Selic muito alta que elevou o serviço da dívida a valores inconcebíveis. Então imagina que é o cara trabalhar arduamente no agro por o EBITDA não pagar despesa financeira. E aí conversando, né, com as pessoas do agro, qualquer uma delas vai dizer, amigão, o dinheiro que sobra no caixa, entre eu comprar semente e pagar o banco, você já sabe para onde vai. Ele vai comprar semente. É natural, ele vai defaultar o banco e o banco que vem sente com ele. Então o Fiagro chegou nesse momento muito difícil. Uma bela ferramenta, um veículo fantástico, mas nesse momento que vai passar. E aí quando esse momento passar e essa liquidez voltasse para os Fiagros, quem vai conseguir capturar esse valor? Pensando em terras, tem muito valor a ser capturado. E no fim das contas, esse valor de terras, ele não foi fixado per si pelas terras. Foi justamente por essa fixação de preços futuros de commodities. Lógico, o potencial do que ela tem, natural. Por conta de toda a questão da conjuntura que aumentou o Selic e as questões de guerra, né, começou ali no pós-Covid, depois guerra, questões de petróleo, e agora toda essa questão envolvendo fertilizante. Então, eu acho que, claro que o produtor rural ele precisa se alavancar. Natural. A gente volta no começo da conversa, quando você comentou sobre o plano safra, né? Então, desde sempre, o produtor rural precisa desse valor para se alavancar, para poder pagar a dívida, para poder continuar com a próxima safra. E aí, se o plano safra não está dando conta e você tem aí algo em torno de 10% do capital próprio também fazendo as vezes, sobra aí 60%, 70% para o capital privado, seja através de fomento vindo das cooperativas, das revendas, das agroindústrias, mas principalmente do mercado de capitais e dos investimentos que podem ser privados, podem ser domésticos ou internacionais. Então é uma conta até básica, né?
Sim. Não, e se você vê o que esse mercado de Fiagro, que é muito jovem e vem num momento muito estressante, está criando, você pode pegar Fomento Paraná, um órgão de governo, né? Lançou um Fiagro FIDIC, né? Junto com a Cevale e teve mais um que agora eu não me recordo, mas uma cooperativa que entrou junto. Levantaram 260 milhões e foram muito claros no que falaram. Não é para capital de giro. Isso daqui é para você melhorar processos, estrutura de bens de capital. A MBRF também fez agora. Recentemente, na sequência, a MBRF fez também com a participação do governo do estado, que logicamente aí tem uma questão de um estado superavitário nas suas finanças públicas, como é o Paraná, que entrou o Fomento Paraná para dar o quê? Para dar a estabilidade que o capital privado às vezes não consegue dar por esses choques macroeconômicos que existem. E que tem sido espelho para que outros estados também possam pensar... Outros estados que estejam com as contas em dia, né, possam também fazer. Mas essa é a beleza do Fiagro, né? E aí quando você imagina que toda essa liquidez voltará para a mesa, como é que eu, empresário do agronegócio, como é que eu, produtor rural, me preparo para capturar todo esse dinheiro que vai estar à disposição, né? E indo além, e por que eu... Aí agora vamos fazer um brainstorm aqui para deixar na mão dos advogados as soluções, né? Tá bom, peraí, eu tenho 200, 300 milhões em terra. Por que eu não constituo o meu Fiagro? Eu não coloco a minha propriedade em cota subordinada e atraio o capital numa conta sênior, remunerando melhor e dando a ele a garantia de já estar no instrumento que está constituído? Sim. Naturalmente, qualquer fundo tem um custo. A brincadeira de fundos é para pessoas grandes, já adultas, né? Mas para mim, esse é o ponto. O empresário brasileiro pode. O produtor rural brasileiro ele pode, ele tem condições a esse acesso. É fazer conta, é entender que no início é mais difícil, porque quando você não é conhecido, eu falo isso para todo mundo que está fazendo primeira emissão de dívida, está saindo um pouco ali da carteira do gerente do banco, né? Porque o produtor rural brasileiro, não, eu conheço o gerente do banco, ele veio aqui, ele me ofereceu, até vir a primeira crise e o cara diz assim, cara, os seus 10 milhões não existe mais, os teus 10 milhões é 4 e o 4 vai suar para sair. Então, quando o produtor diz assim, cara, eu preciso sair desta dinâmica, isso aconteceu com um pessoal de biodiesel que eu atendi certa vez. Eles tinham 600 milhões de reais em dívida. Curto prazo, 12, 18 meses. E eles precisavam rolar essa dívida, eles estavam crescendo muito, eles tinham acabado de comprar um novo parque fabril. E, cara, a gente disse, vamos fazer uma emissão, vamos ao mercado fazer uma emissão. E a gente emitiu um CRA para eles. No final do projeto, que foi coisa ali de, 9, 12 meses, a gente conseguiu captar praticamente 100% do endividamento dele, tirando o endividamento de 12, 18 meses de vencimento para 5 anos de vencimento. No primeiro CRA, ele pagou um CRA mais caro. Naquela época a gente falava de IPCA mais 4,5, né? A época que a Selic estava ali em 2, indo a 7, né? Então é uma taxa que hoje não existe naturalmente. O governo está emitindo a IPCA mais 7, IPCA mais 6,5. Mas naquela época a primeira emissão dele, ele fez a IPCA mais 4,5 e disse que é cara. É verdade, ela é cara, é a sua primeira emissão. Você não tem rating. Você não é uma empresa que tem ações negociadas na bolsa. Toda a sua bancabilidade de balanço de banco, não tem ninguém aqui de mercado privado. Só que, cara, ele fez a primeira emissão dele, IPCA mais 4,5 à época. Depois da primeira emissão, a conversa com o gerente de banco mudou. O crédito que não tinha, a linha que era mais difícil, começou a vir. Por quê? Você começou a gerar concorrência. O gerente de banco perdeu aquele carinha que pagava aqueles juros para ele e que ele podia definir onde ele ia ficar, porque o cara ganhou liberdade de crédito. Eu sei que coisa de 9 meses, 12 meses depois, ele emitiu o segundo CRA. O primeiro foi de 150 milhões, o segundo foi maior do que isso, numa taxa mais baixa. Por quê? O mercado conhecia ele. Ele fez a primeira emissão, ele fez os primeiros pagamentos, ele fez as primeiras entregas, ele entrou no radar do mercado financeiro e quando ele disse assim, agora eu quero para o segundo CRA, tinha mais gente batendo na porta. Quem fez queria fazer de novo e quem da primeira vez não sabia se ia fazer, queria fazer. Quem nem conhecia eles, agora que eu te conheço, eu quero fazer. Esse para mim é o poder libertador que o mercado de capitais dá para o empresário. Agora, o empresário tem que estar bem constituído. Então, pergunta a você que é do direito imobiliário, você que é do agronegócio. Um produtor rural, não já referenciado, sem cadastro do imóvel rural, sem cadastro rural, sem respeito à reserva legal, vai para onde? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Nem pode. E vai ser engolido pelos outros que podem. Exato. Sem dúvida alguma. Ele vai para trás na fila. Porque o capital não vai esperar ele se regularizar para depois olhar para ele. Porque na frente dele, junto com ele, há outros tantos que vão estar em melhores posições. É uma corrida. Quem tem o melhor carro ganha.
E talvez a hora de preparar o carro é agora, na hora da crise. Porque se você se organiza na crise, se você supera a crise, quando a liquidez voltar para o mercado, você está bem posicionado. O pessoal do agro sempre fala, eu sempre falo isso nos podcasts, boi que chega primeiro bebe água limpa. Sem dúvida alguma, essa é a regra básica da humanidade, né? E aí, você está agora no momento de crise, tem escassez de liquidez, olha para a tua operação e tenta melhorar ela no que dá. Tenta regularizar no que dá. Cadê o telefone ou o WhatsApp dos advogados do Marins Bertoldi tocando pra dizer, cara, ó, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos esse mercado vai melhorar, eu quero estar pronto. Me ajuda com isso. Porque, lógico, porque o meu cliente conseguiu rolar 100% da dívida dele? Auditado, tinha garantias, as propriedades estavam todas regularizadas, ele tinha todos os números dele na mão, ele já era um empresário bem estabelecido há muitos anos. A crise macroeconômica, sem crise macroeconômica, ele demonstrava o resultado dele. Então, se ele fosse esperar bater a opcionalidade de crédito para fazer essas coisas, adivinha, ele teria perdido o carro. Mas ele já estava preparado. Então, talvez a grande mensagem para os nossos empresários do agronegócio tá ruim agora, vai melhorar. Aproveita que tá ruim e se organiza. Não custa muito caro. O que custa caro é não ter o dinheiro lá na frente e perder a oportunidade. Porque, como você disse, imagina que essa nossa hipótese que nós construímos, dos bilhões de dólares do mercado internacional, migrar para o Fiagro, o cara dizer, agora eu quero, e você não está pronto para receber isso, quantos negócios você vai perder? E eu diria que o Fiagro tem potencial de ser o protagonista de geração de riqueza no agronegócio brasileiro. Totalmente. A gente acredita nisso, né, André? Até lembrando o seguinte, no Fiagro cabe CRA, cabe CDCA, cabe WA, cabe securitização de recebíveis de imóveis, acho que isso é uma legislação nova agora, cabe criptomoedas. Criptoativos dentro do agro está cabendo. E quem é que vai fazer isso acontecer? É o Fiagro. Porque a gestão hiperprofissionalizada do cara que aloca o dinheiro não precisa estar no produtor rural, está no gestor, está no administrador do Fiagro. Ele que está preparado para responder as perguntas do investidor. O que é que ele precisa? De um empresário do agro bem estabelecido, que conheça seus números, para que ele possa alavancar isso nas apresentações que ele vai fazer e no que ele informa de que gestão você tem. Crédito carbono. Crédito carbono, bom, falar de crédito carbono no Brasil é chovendo molhado, né? Crédito carbono é um ativo que um Fiagro pode investir. 2026, fevereiro, quando você olha a série histórica 2021-26, não tem crédito carbono no agro. E tá aí a oportunidade. Quem vai se preparar para buscar ela? Essa é a pergunta, né? Bom, o tempo passa rápido, né? Não foram só 5 minutos? Não foram 5 minutos, a gente está aqui há um tempo já nos encaminhando para o fim. Quer fazer algum comentário, André? Tem algum assunto que você acha que é importante ainda a gente comentar para fechar? O que me chama a atenção é que, assim, dentro desse papel da profissionalização de se estar preparado, a gente precisa pensar no ativo gerador de valor, né? Então, a gente sabe que esse processo todo, ele passa pela profissionalização, pela governança e passa também pela regularização dos imóveis, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar muito atento para essa questão, tantas questões que foram destacadas aí de reserva legal, a questão de titularidade dos imóveis que estão em área de fronteira, que a gente sabe que vem sendo prorrogada. A gente está aí chegando com a informação do CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é basicamente o CPF dos imóveis, né? Aqui em Curitiba, inclusive, já está valendo o CIB, e isso é algo que vai se alastrar para todo o Brasil. Então, é muito importante eu acho que a mensagem é exatamente a mesma, né? A mensagem de que todos devem se preparar para esse momento da virada, digamos assim, e acho que todos nós que estamos aqui na mesa temos muito a agregar para essas pessoas que querem se preparar, né? E veja o valor do planejamento. Eu estou conversando com um empresário que até dezembro de 2026 ele era lucro presumido. A partir de janeiro ele era lucro real. Estamos em que dia? Estamos nos finais de março. O que foi que chegou para ele? A apuração do imposto de renda com potencial de pagamento que ele vai fazer. Me ligou desesperado. Preciso de uma estrutura, preciso voltar ao lucro presumido. E a gente fez alguns estudos para ele. E disse assim, cara, essa pergunta você tinha que ser feita em julho de 2025. Junho de 2025. Por quê? Se você é um empresário que controla o teu negócio, você tem isso na mão. Você já sabe quando vão acontecer as viradas. Você já sabe o que você quer fazer.
Então o valor aqui é do planejamento. Ele custa menos, você faz com melhor qualidade, né? Emitir um CRA em 30 dias é impossível, mas se preparar para a emissão de um CRA em 1 ano é super possível. Então talvez a grande mensagem que eu daria aí para quem é do agro que está nos ouvindo é se planeje. Nós somos uma terra com vocação natural para o agro. O agro é o motor desse país. Ele tem pessoas muito inteligentes, porque se não tivesse, não faria o que foi feito, não foi obra do acaso. Sim. Né? Então, agora é a hora da preparação. Aproveitar esse momento onde está mais difícil fazer negócio, onde a volatilidade está muito alta, não é dar um passo para trás, é desacelerar talvez o passo para que mais à frente você possa correr ainda mais rápido. Então, se preparar, ter uma boa banca de advogados por trás, ter uma boa consultoria de auditoria, de financeiro, né? Ter atores que no primeiro momento vão te custar naturalmente, porque é um capital intelectual que precisa ser remunerado, mas quando você coloca isso na linha do tempo, do que isso te gerará e te agregará de valor, isso é praticamente de graça no que você pode fazer com o seu ativo. E há ainda um desconhecimento de algumas pessoas que trabalham com agro, de pessoas que estão faturando dentro do agro, sobre o mercado de capitais. E às vezes ligam desesperados dizendo, eu preciso captar 200, 300 milhões para daqui 1 mês. Olha, não existe isso, né? Então, preciso captar, mas agora para a próxima safra, a gente pode começar a pensar para outra safra, sem né? dúvida. Não esta outra do ano que vem. E aí você vê que existe uma frustração naquela agroindústria de, poxa, acho que eu vou lá no banco tradicional, então por que você não está me atendendo? Mas eu acho que existe essa educação também através do mercado de capitais para que o produtor rural e as cooperativas e as agroindústrias possam compreender a sistemática. E acho que, finalizando, o André falou muito bem sobre essa questão de se preparar, e o se preparar envolve não só as obrigações, como foi comentado, de governança, regime tributário, legislação imobiliária, a própria legislação ambiental, agrária, com as regularizações, mas também com as oportunidades. Eu acho que o tema que você trouxe, por exemplo, do mercado de carbono, é um ótimo exemplo de como existem oportunidades também nessa preparação, que podem agregar valor ao negócio e podem se transparecer em geração de renda. Eu vejo esses programas de mídias sociais, né? Tem um pessoal que eles fazem umas coisas bem engraçadas do dia a dia do homem do campo. E é engraçado porque o empresário do agro brasileiro, se você sentar hoje com ele, ele vai te dizer, ano que vem eu quero arrendar aquela área, ano que vem eu vou testar aquela variante genética, naquele outro ano eu vou sair desse fornecedor de insumo. Quer dizer, ele é super bem planejado, ele é super bem preparado na sua operação. O que a gente está dizendo aqui olha a tua área financeira como se fosse parte da tua operação, porque de fato ela é. E olha a área jurídica também como parte da operação, porque ela vai ajudar no financeiro. Sem dúvida alguma. Então esse mesmo cuidado, esse mesmo esmero que os empresários do agronegócio tiveram para elevar o país à categoria, né? A gente vai para o aeroporto de Curitiba e vê lá Paraná, supermercado do mundo, né? Isso que o agro fez pelo Brasil, ele tem capacidade. Então, dar um passo por lá e dizer assim, cara, a minha estrutura financeira, a minha estrutura jurídica, a minha estrutura tecnológica, ela precisa estar par e passo com a minha estrutura operacional, que é muito boa. Então, faz esse planejamento. Ele toma tempo, ele leva esforço, você tem formas de fazer contratando terceiros, né? Porque você tem que estar de olho na operação, né? Mas ela é super relevante, porque quando o mercado de capitais puder acessar o agro brasileiro, como ele já acessa outros setores da economia, crescimento de 10% ao ano vai ser pequeno. André, que prazer conversar com você hoje, bater esse papo sobre agronegócio, e que aula, né? Eu acho que foi muito bacana, quero te agradecer, dizer que as portas estão abertas para você vir novamente para a gente conversar de outros assuntos. E não sei se você quer falar alguma coisa, André, para finalizar não, só aqui agradecer. A nossa conversa. Acho que foi excelente, foi ótimo para nós, tenho certeza que é ótimo para quem está nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado aí pela aula, né? Não, bondade de vocês, na verdade é uma troca de experiência, super feliz pelo convite, né? A gente sempre fica agradecido e lisonjeado, né? Quando o Marins Bertoldi, né? Aqui na figura da Rafaela e do André, nos chama para um bate-papo desse, de alta qualidade e o que melhor,
pensando no futuro, né? Tentando dividir conhecimento para ajudar quem gera valor. Porque a gente também só tem condições de trabalhar se eles estiverem gerando valor. Exato. Então, um prazer enorme estar aqui, agradeço e fico à disposição. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.